Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brandt e eu estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Olá, meu nome é Abigail e irei falar sobre o dia em que eu descobri sobre o padre lobisomem que morava na minha cidade. Não irei dizer o nome da cidade para preservar as pessoas que estiveram envolvidas no acontecimento, mas afirmo que é em uma cidade pequena da Paraíba. Quando esse fato aconteceu, eu tinha 17 anos e frequentava a RCC da minha cidade. Para quem não sabe, a RCC é a renovação da Igreja Católica. É um dos melhores lugares para se aprender sobre Deus. Porém, eu acabei descobrindo coisas que eu não queria descobrir. É normal que igrejas católicas troquem de padre ao passar dos anos. E na minha igreja não foi diferente. Entrou um novo padre e, por incrível que pareça, ele era bem próximo de nós da renovação. O que me deixava intrigada, pois quase todos os padres que haviam passado por ali não davam muita bola para nós e nosso movimento. Para eles, era como se quiséssemos implantar uma igreja evangélica dentro de uma igreja católica. Enfim, como dizia esse padre, era diferente dos outros. Ele sempre estava por perto, sempre queria saber de nós, sempre se envolvia nos nossos feitos de caridade e assim ele conquistou a confiança de todos nós da região em questão de pouquíssimos dias. Lembro que as missas deles eram superlotadas. Mesmo assim, a igreja matriz sendo enorme, iam tantas pessoas que ela acabava sendo pequena para comportar tanta gente. Até aí estava tudo bem. Nós achávamos que tínhamos conseguido algum aliado para ajudar no crescimento do nosso grupo pela cidade. Meses se passaram e alguns acontecimentos estranhos começaram a acontecer. Alguns moradores que tinham sítios perto dali estavam reclamando sobre algum animal estar destruindo toda a plantação e alguns animais. Em um primeiro momento, alguns homens se ajuntaram e à noite saíram para caçar esse tal bicho. Todos estávamos comentando sobre isso e algumas pessoas estavam até assustadas. Afinal, um homem que matasse bois e vacas com facilidade deveria ser preocupante caso encontrasse um ser humano. Nós achávamos que fosse uma onça ou algum animal selvagem que de alguma forma tivesse ido ali para a cidade. Mas o que os homens viram foram muito mais do que isso. Lembro que os homens decidiram se reunir em uma noite de quinta-feira em um milharal de uma fazenda perto da cidade e esperarem para aquele bicho aparecer. Um dos homens que seguiram para lá era o meu tio Roberto. Eles foram e meu tio me conta que por volta de meia-noite eles começaram a ouvir diversos barulhos no milharal e imediatamente todos ficaram alertas. Ele conta que em questão de minutos ouviram os animais todos ficarem agitados, quando deu para ouvir um rosnado. E não era de nenhum cachorro que estivesse por ali. O rosnado era tão grave que até parecia vir de um animal de porte grande, como uma onça. Foi quando eles decidiram ir caçar o bicho. E para a surpresa deles, aquilo soltou um uivo tão alto que dava para se ouvir a quilômetros de distância. Meu tio conta que no mesmo momento arrepiou até a espinha e pediu para que ninguém fosse atrás do bicho, pois aquilo não era uma onça e estava mais para um lobo devido ao seu uivo. Na manhã seguinte, a notícia de que havia um lobisomem rodando a cidade já tinha tomado conta de tudo e ninguém estava confortável com isso. Porém, havia uma pessoa que tentava a todo custo tirar a atenção do pessoal daquele assunto sobre lobisomem. E sim,
Essa pessoa era o padre. Era como se ele tentasse manipular as pessoas, ou até mesmo defender aquele bicho com frases do tipo: ele não atacou nenhum ser humano, ou até mesmo: vocês são homens de Deus, não deveriam temer coisas da terra. Eu achei aquela atitude super arrogante e suspeita ao mesmo tempo. Sempre tinha ouvido falar sobre padres que se transformavam em lobisomens. Óbvio que parecia uma loucura. Mas Deus falou comigo em sonho e disse para eu tomar cuidado com as pessoas que fingem ser ovelhas em pele de lobo. Para quem é cristão, sabe que Deus sempre fala com os seus e avisa antes que algo ruim aconteça. E comigo não foi diferente. E passando alguns dias, eu resolvi fazer algo que era tão idiota quanto impressionante. A casa em que o padre residia era no mesmo local da igreja, e as pessoas que faziam parte da igreja podiam ter fácil acesso à casa dele. Eu, como era integrante da igreja, também tinha acesso fácil à casa, e uma noite resolvi entrar lá sem que ninguém me visse ou notasse a minha presença. Aproveitei um descuido da atenção da mulher que trabalhava na casa e entrei. O padre estava em uma missa. Então, não chegaria cedo por ali. Me escondi em seu quarto e ali fiquei esperando por ele. Por volta das 22 horas, eu peguei meu celular e mandei mensagem para minha mãe dizendo que ia dormir na casa de uma amiga. Às 10h30 da noite, eu ouvi passos pela casa e o padre entrou no quarto. Eu estava com medo e não sabia o que ia acontecer. Estava atrás de um biombo que havia no quarto e pelas frechas eu consegui enxergar o quarto todo. Quando o vi sentar na poltrona com um copo de bebida, e em questão de minutos, aquele homem teve uma crise de raiva e começou a quebrar tudo em seu quarto. Porém, o mais impressionante foi no que ele começou a se transformar. Eu juro que foi a coisa mais horrível de se ver. Aquele homem estava se transformando em um animal. Suas pernas começaram a ficar enormes com um formato de Z. Seu corpo inteiro tinha pelos e ele tinha um focinho de cachorro. Aí com aqueles dentes muito grandes. Imediatamente, eu comecei a orar e a chorar também. Eu lembro de apenas sentir que iria morrer ali. Então, comecei a pedir para Deus me ajudar e me proteger, pois eu não queria morrer daquela forma. Para o meu azar, lobisomens têm uma audição super boa, e o barulho do meu choro chamou a atenção dele. E fez ele vir para cima do biombo, e com uma patada só, lançar ele para muito longe. Eu comecei a gritar por socorro, mas não adiantava muita coisa, pois a casa dele era no fundo da igreja e não havia nenhuma outra por perto. Foi aí que aconteceu algo surpreendente. Uma voz pairou sobre o quarto e ordenava com que ele se afastasse de mim. Era algo sobrenatural, só que ao mesmo tempo fez aquele bicho sair de perto de mim. E de repente, uma luz branca começou a surgir no meio do quarto. E dali surgiu um homem vestindo com uma túnica bege e coberto por uma luz muito bonita. O homem olhou para aquela criatura e deu uma ordem para que ela sumisse daquela cidade e nunca mais voltasse ali, e a fazer mal a nenhum outro ser humano. Eu, no desespero, apenas saí correndo dali e fui embora para a casa de uma amiga que também fazia parte da renovação. Lá, eu contei tudo sobre o que havia acontecido e sobre Deus ter aparecido para me salvar. No dia seguinte, o padre havia ido embora. Apenas deixou um recado que não poderia mais continuar ali
devido a problemas pessoais e sumiu. Eu e minha amiga não contamos nada para ninguém, pois achamos que ninguém iria acreditar em nós duas. Mas eu sei o que os meus olhos viram e agradeço todos os dias por Deus ter me protegido aquela noite e ter vindo cuidar de mim pessoalmente. A minha amiga teve relações mais próximas com o padre, mas eu não irei revelar nada, a menos que ela conte para vocês o que aconteceu. Uma boa noite. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant e hoje estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Havia um padre na minha cidade chamado Cristiano. Ele não era muito velho, era bem bonito e chamava bastante atenção por onde passava. Esse padre conquistou a confiança de todos da cidadezinha na qual morávamos. Mas alguma coisa nele me chamava atenção, e não era relacionada à sua aparência. Era como se algo dentro de mim dissesse que eu deveria me manter longe dele. O padre Cristiano tinha uma vida bem reservada, vivia na igreja e estava sempre disponível para todos. Uma coisa bem interessante é que eu já precisei da ajuda dele, e ele estava pronto para me ajudar. Eu, como uma boa menina, sempre fui à igreja, fiz catequese, frequentava quase todas as missas e com boas intenções. Um certo dia, fui até o padre para confessar algumas coisas que eu havia feito. Ele queria conversar comigo pessoalmente. E ele me olhava no olho de uma forma que me dava arrepios. Mas eu achava até bom. Despertava uma curiosidade bem interessante em mim. Mas algo que eu combatia comigo mesma. A partir desse dia, eu não me sentia muito bem. Na época, eu namorava um menino que morava na cidade vizinha. O via apenas uma vez por semana. E além de estar começando a sentir algo por aquele padre, eu estava me sentindo muito mal. Por estar sentindo que eu estava traindo meu namorado. Mas eu fui seguindo a minha vida. Porque não tem saída, né? Temos que seguir independente dos nossos erros. Em relação à minha vida pessoal, eu não tinha muitos desejos que subiam à minha mente. Nem mesmo pelo meu namorado. Sempre regrava tudo para tentar ser assim, digamos, santa. Mas, por aquele padre, foi um negócio diferente. Meu namorado, quando vinha me ver, evitávamos muito contato, para não extrapolarmos muito e acabarmos fazendo coisas que a gente não queria fazer, ou queria. Mas um certo dia, ele veio e começou a dizer que não aguentava mais esperar por mim e que queria me tocar, me sentir. A gente começou a se beijar e simplesmente aconteceu. Transamos loucamente naquele dia e após isso, parece que os meus desejos se afloraram mais. Passei a ver meu namorado mais frequentemente e de forma mais quente. Adorava nossos encontros, mas estava me sentindo mais mal ainda por causa das nossas atitudes. E fui me confessar para o padre, e dessa vez foi diferente. Fui até a igreja encontrar com o padre para me confessar. Chegando lá, ele estava vestido normal, uma blusa e uma bermuda e tal. Eu pude perceber em seu corpo, e adivinhem, a curiosidade e o desejo bateram à porta. Ele estava muito próximo de mim, e logo
colocou a mão na minha coxa. Eu dei bola, né? Eu já estava louca. E então, ele me levou para um quartinho que tinha na igreja. E adivinhem de novo, transei loucamente com ele. E ele era muito gostoso. Eu me derretia toda enquanto estava por cima dele. Estava uma delícia. Mas ao final, ele meio que se arrependeu e me falou: menina, você me levou à tentação e eu te amaldiçoo. Mas e logo depois disso, ele começou a gritar. Ele gritava tão alto que meus ouvidos zumbiam. Era uma coisa terrível. Ele estava totalmente nu na minha frente. Esse quartinho tinha um banheiro e eu logo corri para esse banheiro com medo. Ele estava ficando muito agressivo. Estava com medo. Medo dele falar para o meu namorado ou para minha família. E ainda me agredir naquele lugar. Eu tinha que sair do banheiro uma hora, né? Então saí. Do lado de fora, ele estava muito mais peludo do que ele já era. E o seu rosto estava diferente. Seus olhos estavam vermelhos. Sua boca e seu nariz estavam um pouco adiante de sua face. Ele estava meio encurvado. Eu até lembrei daqueles lobisomens, mas era estranho porque parecia uma transformação pela metade. Aquele lugar foi tomado por uma treva densa. Logo, eu entrei em desespero e tentei sair. Ele tinha fechado a igreja antes de irmos para o quarto. Aí que fiquei mais doida ainda. Ele vinha para cima de mim. Eu logo rezava para Deus me ajudar. E essa criatura não me atacava. Ele só me observava e rosnava. E dava uma espécie de riso estranho que me dava arrepios. Eu logo me arrependi de tudo que fiz e comecei a rezar ainda mais por minha vida. Por sorte, aquele bicho saiu correndo, quebrou a janela que dava de frente para uma mata que ficava atrás da igreja e sumiu. Eu vesti a minha roupa e voltei para casa desesperada. Dias depois, aquele padre misteriosamente me manda uma mensagem, me pedindo perdão pelo que fiz e que a maldição dele estava pior pelo fato de seus instintos estarem à flor da pele. E por isso, ele era padre, para não aflorarem os desejos de sua carne, que resultariam na transformação. E isso me deixou com a consciência pesada. Dias depois, o padre foi encontrado morto. Eu me culpo muito por sua morte. Ele foi encontrado morto em uma esquina de uma rua escura, um pouco afastada de nossa cidade. Alguns dias atrás, eu descobri que estava grávida. Meu namorado terminou comigo e nunca mais entrou em contato. E o meu maior medo é: será se o meu filho vai se tornar alguma criatura amaldiçoada também? Eu estou até indo com mais frequência na igreja e não quero que isso passe para ele. Espero que fique tudo bem, pois nos últimos dias eu tenho tido experiências terríveis e a minha vida tem ido de mal a pior. Que Deus me ajude a vencer tudo isso. E eu tenho mais alguma coisa a dizer. Os prazeres da carne seduzem, mas só quem sabe as consequências deles se afastam de tais. Boa noite.
Boa noite. Me chamo Maurício e moro em Caruaru, no estado de Pernambuco. E vou lhes contar um relato que aconteceu em 2010. Eu tinha 14 anos de idade e uma coisa que nunca vou esquecer é que foi assustador e incrível. Nunca podia imaginar que seria amigo de um lobisomem. O caso ocorreu a um vilarejo próximo à minha casa. Mas foi assim. Minha mãe tinha mandado eu carregar água para ela em um açude que tinha próximo a uma fazenda que havia ali na cidade. E eu fui. Quando cheguei lá, vi um senhor que tinha mais ou menos a idade do meu avô. Ele estava nu do outro lado do açude. E eu achei aquilo estranho. Então eu vi de longe chegando algumas mulheres e crianças e corri até o senhor o mais rápido possível para avisar sobre a presença dessas pessoas. Ele respondeu e logo depois entrou no mato. E eu o perguntei: "Onde estão suas roupas?" Ele me respondeu: "Eu não tenho roupas. Moro numa casinha abandonada no outro lado de uma serra." E logo lhe respondi: "Espere um pouco, que eu vou em casa ver se consigo umas roupas para o senhor." Ele agradeceu e eu fui em casa e peguei algumas roupas, um cobertor e um travesseiro. Minha mãe também me disse: "Leva esses pães e um pouco de café para ele." Eu peguei tudo e levei até ele. Cheguei lá, dei tudo ele e ele agradeceu e disse: "Você é um rapaz bom. Quer conhecer a minha casa?" E eu falei sim. Então a gente foi pela mata e andamos umas meia hora até chegar do outro lado da serra. E vi a casa dele. A casa era simples, já estava caindo aos pedaços. E ele disse: "Entre." Até que por dentro estava tudo limpo e eu perguntei o porquê que ele estava nu. Ele olhou com a cara meia tensa e disse: "Tem certeza que você quer saber?" "Olha, eu não sou louco e nem sei se você vai acreditar em mim." Eu disse para ele me explicar. Então ele começou a contar a sua história. Foi no ano de 1983. Eu tinha uns 25 anos. Meu sonho era ter uma mulher, mas me achava feio demais para namorar. Um certo dia, uns amigos me chamaram para ir em um forró e eu disse que ia e fui com eles. Quando chegamos lá, bebemos um pouco e próximo a umas 10 da noite, eles começaram a dançar com algumas garotas e 2 deles ficaram com algumas delas. E eu ali sozinho, não tinha coragem de chamar para dançar. E falei para eles que iria embora, e eles disseram para mim não ir. Eu falei que iria, pois estava muito cansado, e eles então concordaram. Então saí de lá, andei por umas meia hora pela estrada e vi uma luz dentro do mato. Como eu sou curioso, entrei, me aproximei e vi um homem vestido com uma roupa estranha e uma criatura horrível, que tinha chifres enormes e patas. Até que ele sumiu numa fumaça preta e o homem falou comigo: "É bom brincar de esconder, né, meu jovem? Pode sair, eu já senti a sua presença." Então eu, com muito medo, saí e ele falou: "Você tem vergonha de si mesmo, não é isso?" Eu respondi que sim. Ele então disse: "Eu posso fazer que você consiga ter não uma, mas várias mulheres. E elas só vão ter olhos para você. Você quer?" Eu demorei a responder, porém falei que sim. Ele respondeu: "Você vai ter que virar um lobisomem." E comecei a rir dele, porque não acreditava nessas coisas. Então ele foi se aproximando para perto de mim e falou umas palavras que eu não conseguia entender. E eu fiquei tonto e logo caí no chão
e senti uma dor muito forte na barriga e gritava muito. Quando a dor foi passando aos poucos, começou a sair pelos de mim semelhantes a de um cão. Quando transformado, eu reconheci o homem e ele falava comigo: agora você vai se transformar todas as noites de lua cheia. E eu, já transformado, saí correndo pela mata e o homem ficava rindo. Quando mais à frente, vi um pequeno animal e comecei a devorá-lo. E logo após isso, eu não me lembro de mais nada. Quando acordei, eu estava em cima de uma pedra sem roupa. E é assim todas as noites de lua cheia. Eu me transformo nessa fera e até hoje me arrependo. Mas não tem mais volta. Esse é o motivo de você ter me visto nula no açude. Então eu perguntei seu nome. Ele me disse: meu nome é João Vicente, mas você pode me chamar de Seu Vicente. Se caso você chegar a me ver transformado por aí com algum amigo seu, não corra, que não lhe farei mal algum, porque você me ajudou, me deu roupa e comida, e a partir de hoje você é meu amigo. Eu logo agradeci e disse: eu tenho que ir, e saí de lá preocupado com aquilo na cabeça. Mas até então tudo bem. Acreditei nele, porque nunca fui descrente. Acredito em tudo nessa vida. Dias se passaram, até que uma noite um amigo meu me convidou para ir uma caça à noite, e eu fui. Estávamos na mata e já era umas meia-noite. Não encontramos nada. Então paramos e meu amigo falou: vou pegar lenha para acender uma fogueira. Quando escuto uns rosnados, uivos e gritos de socorro. Era meu amigo, e fui na direção dos gritos e vi meu amigo em cima de uma árvore e a fera tentava subir para pegar ele. Então gritei e a fera se virou e veio em minha direção. Quando ela chegou perto de mim, ficou me farejando e logo depois se afastou de mim e saiu correndo pela mata escura. Meu amigo desceu da árvore e disse: eu acredito no que vi. Era um lobisomem. E por que ele não te atacou? Eu falei: não sei. Acho que não tem um cheiro muito bom. Meu amigo falou: vamos embora, quero sair daqui. Então voltamos para casa e quando chegamos já eram umas 2 da manhã. Ele foi para a casa dele e eu fui para a minha. E a partir daquela noite, eu ouço uivos próximos à minha casa, sempre que é noite de lua cheia. Boa noite. Olá, me chamo Lucas e o relato que vou contar aconteceu comigo no ano de 2006. E na época eu tinha 17 anos de idade. Bem, eu morava numa cidade no interior de Minas Gerais chamada Uberlândia. E tinha alguns amigos que gostavam de usar drogas, pois diziam que os efeitos faziam ter alucinações. Então, eu e mais alguns amigos estávamos planejando de ir em uma festa logo depois do carnaval, na cidade de Araguari, que ficava a 35 quilômetros de Uberlândia. E aquela era a época de Quaresma. Então, nós estávamos indo a essa tal festa. E no caminho foi tudo bem tranquilo. Chegamos na festa por volta de 8 horas da noite. Dançamos, bebemos e até ficamos com algumas mulheres. Mas como eu havia dito, os meus amigos queriam usar drogas. E aquela festa
estava acontecendo em uma rua fechada. Havia alguns homens estranhos que convidaram os meus amigos para experimentar algo que eles nunca haviam visto. E eu ali também não larguei os meus amigos e fui ficar com eles no final da festa. Era por volta de 1h40 da madrugada. E esses tais homens disseram que eu podia passar a noite na casa deles, que ficava um pouco mais afastada da cidade, aproximadamente a 2 quilômetros de onde estava rolando a festa. Então eu fui na frente com esses tais homens, e os meus amigos ficaram na festa. Eles disseram que queria ficar curtindo um pouco mais, e eu já estava muito cansado e queria dormir. E mal sabia eu que estava prestes a presenciar algo que nunca havia visto antes. E isso me dá arrepio só de lembrar. Eu tenho apenas uma dica para dar para vocês. Nunca aceite convites de pessoas estranhas que vocês não conhecem, pois ninguém sabe o que eles escondem de você sobre quem realmente são. Infelizmente, eu não tive uma experiência muito boa com isso. E este fato foi de dar arrepios. E agora irei contar para vocês os detalhes dessa história assustadora. Bem, estávamos indo para a casa deles, mas na metade do caminho, eles começaram a fumar um charuto preto, que tinha um símbolo de algo que eu nunca havia visto antes. E começaram a falar uma linguagem diferente que eu não conhecia. E me lembro que deu para entender apenas uma frase dita por eles. E eles diziam: as nuvens devem descobrir a lua para tudo ser completo. E assim eles repetiam essa frase, até que eles começaram a fazer uns barulhos semelhantes ao som de um rosnado e ficaram muito estranhos. Nos seus corpos começaram a crescerem pelos e os seus dentes caíram. Sim, eles simplesmente cuspiram seus próprios dentes. É meio difícil de explicar, e eu não me lembro se estava sob o efeito de alguma droga. Mas mesmo se estivesse, acredito eu que não seria o suficiente para ver aquilo que eu havia presenciado. Então, eles começaram a uivar, e percebi que haviam crescido presas em suas bocas, que agora haviam se transformado em focinho. E foi aí que me dei conta no que eu havia me metido. E em seguida, comecei a correr na direção da festa. Porém, a mesma já havia acabado. Enquanto corria, escutava um uivo seguido de outros dois. Então, com esses uivos, eu me assustei e acabei caindo. Bem, eu não desejo a ninguém o que passei naquela noite, nem mesmo para o meu pior inimigo, pois aqueles uivos eram perturbadores. E pude ouvir o barulho das criaturas correndo em minha direção. E eu sabia que era apenas uma questão de tempo até aquelas coisas me alcançarem. Mas assim que cheguei na estrada, eu vi um carro. Era o carro dos meus amigos. Algumas pessoas da festa disseram para eles que se não fossem atrás de mim, nunca mais me veriam novamente. Então, eles, sem pensar duas vezes, vieram ao meu resgate.
E por sorte, as criaturas não conseguiram me alcançar. Entrei no carro dos meus amigos e saímos dali, cantando pneu. Mas uma daquelas criaturas pulou em cima do teto do carro. E aquilo tentava a qualquer custo entrar no carro. A outra criatura, que também era muito rápida, pulou na frente do carro. Mas ao invés de pararmos o carro, o meu amigo só acelerou mais ainda. E assim, passamos com o carro por cima daquela coisa que deu um urro de dor. No momento em que passamos por cima do lobisomem, a criatura que estava no teto do carro se desequilibrou e caiu na estrada. A gasolina do carro estava pouca. Então, concordamos em dormir na casa do Marcos, que era um dos meus amigos que morava ali na cidadezinha. E todos nós nos acomodamos na casa dele. E quando nós estávamos achando que o pesadelo havia acabado, descobrimos que as criaturas haviam nos seguido, pois aquela coisa seguiu o nosso cheiro. E por conta do Marcos morar na zona rural, não havia ninguém por perto para nos ajudar. Estávamos a aproximadamente uns 15 quilômetros da festa, em um bairro bem afastado. Aquelas feras que nos viram entrando na casa queriam entrar ali a qualquer custo. Então aqueles dois lobisomens começaram a uivar e se jogarem contra as portas e janelas de madeira. Uma das criaturas quebrou a janela e conseguiu entrar na casa. Nós, com muito medo, nos trancamos no quarto de Marcos. E para nossa sorte, Marcos tinha uma arma em sua casa. Então, assim que a criatura arrombou a porta do quarto, Marcos, já com um revólver apontado na direção da porta, começou a disparar contra a criatura. Porém, aquelas coisas não sentiam dor. Mas para nossa sorte, o último tiro da arma conseguiu espantar aquelas coisas, que correram para uma mata que havia ali próxima. Acredito que aquelas criaturas já estavam se sentindo fracas. E por causa dos ferimentos dos disparos, os lobisomens começaram a fugir da casa de Marcos. Mas depois daquela noite, não conseguimos dormir. No outro dia cedo, contamos tudo o que aconteceu para a polícia. Eles pensaram que estávamos embriagados e não acreditaram em nada. E logo após todos os acontecimentos, já de tarde, eu estava há 24 horas sem dormir. Bem, voltei para a minha cidade. E depois disso, ouvi várias histórias sobre lobisomens nesta cidade. Bem, eu nunca mais tive coragem de voltar para lá. E Marcos se mudou para Belo Horizonte, pois estava com muito medo. E eu nunca mais duvidei das histórias que as pessoas me contavam. E por isso, eu acredito em cada história de lobisomem do canal Elite Oculta e de vários outros canais. Boa noite. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant e eu estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Às vezes, nós não entendemos o que acontece com a gente. Não sabemos interpretar o momento. Não entendemos onde algumas coisas encaixam em nossa vida e outras não. Mas quando paramos para analisar um pouco, no final, tudo tinha se encaixado de maneira que deveria ser para ficarmos bem.
Você acredita em Deus? Eu acredito. E vou contar para vocês tudo o que aconteceu comigo. Como me livrei de uma maldição terrível. E como me livrei dos lobisomens que me perseguiam. As coisas começaram a acontecer em 2001, dia 4 de janeiro. Eu estava em casa com os amigos e eles começaram a inventar de jogar alguns joguinhos sobrenaturais. Marcos e Luan. Um levou um tabuleiro estranho cheio de letras e o outro trouxe um livro que ele dizia que tinha citações para invocar espíritos. Eu não sei qual livro era. E eles decidiram que queriam brincar com esse tipo de coisa. Desde sempre, minha família muito católica abominavam esse tipo de coisa. Mas eu, como um adolescente curioso, me envolvi também na brincadeira. Como eles tinham dormido na minha casa naquele dia, resolveram brincar pela madrugada. Éramos em 4. Eu, Marcos, Luan e Mateus. Mateus havia dormido. E como a brincadeira era muito pesada, ele disse que não queria brincar. Não o acordamos, porque o Mateus era nervoso e qualquer coisa com ele se resolvia na base da porrada. Deixamos ele pra lá e brincamos primeiro com o livro. O livro tinha algumas palavras que não dava para se ler, mas outras estavam em português. Era como se fosse traduzido de uma língua que nunca havia visto antes. E esse livro dizia que precisávamos de uma galha de amendoeira, alguns cristais de quartzo e um arame revestindo a galha de amendoeira. E um pouco de carvão também. E para nossa sorte, ou azar, o Luan tinha tudo na sua mochila. Ele nunca havia feito isso antes, pois disse que não tinha coragem de fazer sozinho. Então lá vamos nós. Luan já sabia como fazer. Ele desenhou um pentagrama inverso no chão com carvão, citou uma frase em outra língua e, misteriosamente, o carvão começou a pegar fogo. Nesse momento, ele jogou um pó de cinza que eu não sabia o que era. E nisso, uma entidade se manifestou. A entidade era arrogante e muito grosseira. A entidade dizia que estava tudo errado, não havia sacrifício, e por isso estávamos encrencados. No momento, eu fiquei todo borrado, é óbvio. E então, Luan apontou a varinha mágica de amendoeira para a entidade e desejou ser famoso. A entidade riu, apontou o dedo para mim e logo em seguida sumiu. O fogo apagou e uma fumaça tomou conta do quarto. A fumaça cheirava a enxofre e coisa podre. Eu abri a janela para a fumaça sair para fora. E eu fiquei com muito medo, claro. Aliás, porque ele tinha apontado para mim? Eu não sei. Mas a partir daí, Luan havia criado um canal no YouTube. E o primeiro vídeo, por incrível que pareça, simplesmente bombou. E ele ficou mesmo famoso. Porém, minha vida foi de mal a pior. Mateus nem sabe o que aconteceu e Marcos vive simplesmente normal. Não aconteceu nada com ele, mas ele ficou muito estranho e muito depressivo. Não conversava mais com a gente e alguns dizem que ele começou a agredir a sua própria mãe e ter comportamentos muito estranhos que ninguém sabe o porquê. Ele simplesmente se revoltou. Talvez seja coisa de família desestruturada ou adolescência, não é mesmo? Mas eu acho que não. Pois foi muito de repente. Marcos era uma pessoa excelente e muito meu amigo. Enfim, no meu caso, tudo começou a acontecer. Como minha vida estava de cabeça para baixo, eu comecei a ficar atormentado. Porém, sempre vi uma luz em tudo. Eu via mesmo. Não é uma metáfora. Eu via com os meus próprios olhos. Sempre me trancava no meu quarto e via essa luz. Essa luz me tranquilizava no meio dos meus problemas. Uma certa vez, ouvi dizer que Jesus dormia em meio às tempestades. E eu, justamente, tentei fazer o mesmo.
mas era muito difícil. Comecei a passar algumas dificuldades financeiras, amorosas e etc. Mas quando eu passava dificuldades com finanças, sempre apareciam pessoas do nada e me entregavam algo. E quando passei pelo término do meu namoro, eu conheci uma outra mulher que mudou a minha vida. Mas enfim, o principal nem é isso. Passado alguns meses, eu comecei a sentir presenças ruins muito fortes. Marcos havia sumido, ninguém o encontrava. Eloan estava bombando no YouTube. Ele não ligava mais para nós, estava vivendo a sua vida de famoso. Eu lembro que minha atual namorada havia me convidado para ir à igreja com ela. Ela morava do lado da igreja e minha casa ficava a mais ou menos 1 quilômetro de lá. Eu vinha sozinho a pé. Tinha uma estrada que levava à minha casa. E nessa estrada, eu comecei a ver coisas que não queria ver. Um certo dia, o nosso pastor começou a pregar sobre perseguição e que Deus estaria comigo em todas elas. Após esse dia, eu fui andando para casa e na estrada senti uma presença ruim de novo. E fui surpreendido por algo que eu sempre ouvi falar, mas nunca havia presenciado. Na verdade, eu nem acreditava que existia. Eu fui surpreendido por um lobisomem, um demônio manifestado na forma daquela criatura. Eu não sei. Esse demônio tentava me matar. Porém, chegava a uma certa distância e ele não conseguia passar e nem me tocava. Ele vinha para cima, mas não encostava em mim. Ele estava muito furioso. Uivava e falava com uma voz demoníaca que me odiava. De repente, chega o pastor de carro do nada, como se fosse uma coincidência. Ele me disse que havia sentido de passar na minha casa. Esse pastor era Carlos. Tínhamos ficado grandes amigos quando comecei a frequentar a sua igreja. Ele saiu do carro, orando fortemente, e estendeu a mão para o animal, ou demônio, sei lá. E o bicho ficou de joelho. Eu estava paralisado. Ele não chegou perto do bicho, mas chamou o nome de Jesus e, com autoridade, mandou aquele bicho para longe. Ele me abraçou e me levou para casa no seu carro. Conversamos e contei sobre os rituais que fizemos e tal. Ele orou conosco e foi embora. Minha família perguntou o que aconteceu, mas nem eu e nem ele queríamos deixar a nossa família com medo e não revelamos nada. Dias depois, Marcos foi encontrado próximo ao rio, já sem vida. Ele estava totalmente nu. Infelizmente, não foi um bom final para ele. E sinto muito falta do meu amigo. Luan entrou em contato e pediu perdão. Ele resolveu seguir o meu caminho junto a Deus também. E sua vida passou a ser melhor. Porque, com sua fama, ele disse que começou a sentir um vazio dentro do seu coração. E talvez o caminho que ele iria seguir seria o mesmo de Marcos. Eu não consegui ajudar Marcos, mas graças a Deus, Luan resolveu se ajudar. Talvez aquela criatura tenha sido mesmo Marcos, e depois de me matar, iria atrás de Luan. Mas ele não contava com o pastor no lugar certo e na hora certa. Cara, parece coincidência, mas não é. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito. Deus tocou no coração daquele pastor para passar por lá. Deus tocou no coração da minha namorada para me apresentar Jesus. E Deus enviou aquela luz em todos os meus piores momentos. Eu acredito no que vi e no que passei. Na verdade, eu não acredito em coincidências, pois cada coisa que aconteceu em minha vida serviu para o meu próprio bem. Me livrou daquela maldição, me livrou daquele lobisomem e sempre cuidou de mim. Isso foi o que passei, e eu realmente acredito no que passei. Boa noite. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant
E hoje estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Então já vai deixando seu like e bora pro relato. Olá, Brant. Vou começar esse relato sem me identificar. Abusei muito da minha mãe para ela deixar eu falar esse relato. O ano era 2012. Eu tinha apenas 14 anos de idade. Minha cidade tinha um evento chamado Cavalgada. Todos os anos, essa cavalgada percorria os povoados, todo o município, e em seguida íamos para a Serrinha. Todos reunidos para curtir as bandas, beber, dançar, se divertir. Nessa época, eu era muito rebelde. Vinha eu, minha mãe e uma colega nossa, e outras pessoas a pé da Serrinha, por volta de umas 10 horas da noite. Bom, ao total, era 10 pessoas que tinham passado num povoado, e quando chegamos no outro povoado, algumas pessoas foram para suas casas. Só continuou eu, minha mãe e uma colega. Era pouca iluminação na estrada, e do nada, eu comecei a discutir com a minha mãe, porque eu queria demorar um pouco mais a ir embora. Ela não deixou. Fiquei com raiva e resmungando. Me afastei da minha mãe e na faixa de uns 300 metros, quando a minha mãe olha para a encruzilhada, vê um enorme cão negro descendo em nossa direção. Minha mãe fala comigo. Minha nega, espera um pouquinho e dê passagem para esse cachorro passar. Eu, resmungando e com raiva, disse: eu não dou, e fui em direção àquele cão. Minha mãe correu em minha direção e me segurou pelo braço. Minha mãe, já sabendo do que se tratava, disse: minha filha, deixe a sua rebeldia, pois hoje ela pode acabar de uma maneira trágica. Eu literalmente naquela hora gelei, pois pela primeira vez estava vendo uma criatura que a minha infância todinha eu tinha apenas ouvido falar. A criatura, quando chegou na ponte, se pôs de pé, pois ela saberia que nós iríamos passar por ali para chegar até a nossa casa. Minha mãe agarrou uma tora de pau e minha amiga medrosa ficou atrás da gente. E aquele lobisomem de olhos vermelhos, pelos escuros, focinho de cachorro, garras enormes, cheiro de enxofre e abode velho, ficou a nos encarar e soltou um uivo que me deixou arrepiada por inteira. E os nossos ouvidos chegaram até a doer. A minha mãe disse para nós corrermos, mas eu disse que se fosse para nós morrermos, que morreríamos todas ali juntas. E então, aquilo se pôs de 4 novamente e veio em nossa direção. Eu e minha mãe nos posicionamos em posição de ataque. Eu já estava para matar ou morrer. Então, fui em direção àquele lobisomem também. E por incrível que pareça, ele se desviou de mim, entrou em um cercado vizinho e sumiu. A minha mãe ficou procurando, pois não achamos então. Nós apressamos os passos e fomos para casa. Minha mãe ficou em casa e eu fui levar minha colega na casa dela. E então novamente aquele lobisomem apareceu. Só que dessa vez a minha mãe estava com seus cachorros. E o total de cachorros que minha mãe tinha era 12. E eu também estava na porta de casa. Todos os cachorros eram vira-latas. Mas tudo bem. Partiram em cima daquele bicho e o bicho deu fuga da minha mãe. Assim que a minha mãe entrou em casa, meu avô olhou para ela e perguntou o que houve. E minha mãe falou: pai, era um lobisomem. E meu avô disse: por que você não me disse para eu ir com você? Minha mãe respondeu: não precisava, pai, tá tudo bem. Ele já se foi embora. Os dias foram se passando e novamente aquele bicho. Mas dessa vez
eu estava no terreiro da nossa casa e os cachorros o acuaram. Meu avô e minha mãe têm um amigo que morava próximo ali. Ele viu a criatura e saiu de dentro da casa com um foice, facão e enxada. E todos eles partiram para cima daquele lobisomem, que saiu disparado para dentro do mato. Hoje, fazem 6 anos que meu avô faleceu. Mas desde então, esses lobisomens já rodeiam a minha casa e a casa da minha mãe. E até hoje, eu e minha mãe andamos por essas estradas à noite sozinhas. E bem solitárias. Mas não temos nada e ninguém, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, pois só Ele que nos protege de todo o mal. A entidade da noiva. Olá, me chamo Osias e vou contar mais um relato para vocês. Esse relato aconteceu há muito tempo, pelas informações dos mais velhos. Era do ano de 1990. Esse relato, quem me contou, foi o avô do meu amigo. Mas já tive experiências com essa entidade que vou contar já já. Vou explicar como surgiu essa lenda. Em 1990, uma moça jovem estava prestes a se casar com seu namorado. O pai da moça era fazendeiro e tinha muito dinheiro. E ele planejava para sua filha um grande casamento na cidade de 4.000 habitantes, que tinha uma igreja católica grande, que nunca tinha uma comemoração tipo um casamento ou outros tipos de comemorações e festas. Bem, o pai da moça convidou vários fazendeiros da região de Igaraçu, Três Ladeiras, Itapiré e Pasmado. A mãe da moça, ninguém sabia, mas ela mexia com coisas erradas, bruxaria e magia negra. E ela tinha oferecido sua filha para o próprio demônio, em busca de riquezas. Mas a mãe da moça nunca tinha encostado nela para bater, e nunca pegou uma faca para matá-la. Mas o demônio exigia a filha dela todas as noites que ela usava magia negra. Então, foi quando a mãe da moça planejou um plano para matar a filha de vez e fez um trabalho maligno para que no dia do casamento da moça, seu esposo falecesse, e foi feito o trabalho. No dia do casamento, a igreja estava cheia, e na hora em que o marido da moça iria entregar a aliança, ele cai no chão com falta de ar, e depois de alguns minutos, ele morre. A noiva desesperada chora muito, até o ponto de sair para fora da igreja e se atirar no meio da estrada na frente de um caminhão, a matando no mesmo instante. A mãe, quando soube da tragédia da morte da filha que ocorreu, daquele jeito sem se despedir, e nada exigiu que ele trouxesse a sua filha de volta. E novamente, o demônio exigia um trabalho. Novamente que enterrasse a filha dela na beira da pista onde ela foi morta, e fizesse um ritual com o vestido que ela usou no dia do casamento. E assim se fez. Passou uns dias, as pessoas daquela região começaram a ver uma mulher correndo, vestida de noiva, atravessando a pista à noite. A mãe da moça questionou o demônio. O demônio, sorrindo, disse que se apoderou do cadáver da moça todas as noites, assustando e matando os moradores. A mãe morreu depois de alguns anos e se passaram vários anos. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Certo dia, eu chamei meu amigo Matheus para irmos para o córrego d'água, na antiga cidade de Itapipiré. E fomos de moto, ver como é o lugar para irmos qualquer dia desse e pegar passarinho. Estava tudo pronto para irmos, e fomos passando na estrada, e vimos um túmulo na beira da pista. E não demos interesse nem importância naquilo,
e continuamos a ir. Quando chegamos em Tapiré, achamos um belo rio e uma bela mata para pegar passarinhos. Observamos um bom tempo a mata e decidimos tomar banho de rio. O tempo passou e quando deparamos, já era 5 horas da tarde. Resolvemos dar mais uma olhada na mata. Bom, decidimos ir embora e sabemos que iríamos apanhar das nossas mães pelo horário de chegada em casa. Fomos embora. Quando chegamos perto do túmulo, a mulher de branco atravessou a pista chorando. Nessa hora, a moto desligou sozinha. Eu fiquei com muito medo e desesperado. A moto não demorou muito para ligar. Quando ligou, percebi que meu amigo não estava na garupa. Olhei para o lado e vi aquela mulher com o rosto demoníaco jorrando sangue dos seus olhos, arrastando meu amigo pela pista chorando e dizendo que queria a alma dele. Logo me lembrei do crucifixo que eu tinha no pescoço, que peguei na casa da minha avó há um bom tempo. Apontei para a criatura e disse: "Em nome de Jesus, deixe-nos em paz." Falei isso com os olhos fechados e quando abri, só escutei o meu amigo dizendo: "Vamos, Josias, corre, foge." Ele estava muito desesperado. Dei partida na moto o mais rápido possível e fomos embora. Meu amigo ainda olhou para trás e viu aquela mulher demoníaca em pé no meio da pista. Chegamos em casa, Mateus não conseguia falar nada. Expliquei a situação para sua mãe e fui embora. Cheguei em casa, orei para Deus e fui dormir sem comer e nada. Minha família já estava dormindo e nunca contei nada para eles. Só eu e o Mateus sabemos dessa história. Meu amigo se mudou com sua família para o Recife. Eu nunca mais o vi, mas nunca esquecerei do que aconteceu com a gente. Boa noite. Olá, me chamo Christian, tenho 24 anos e o meu relato ocorreu no ano de 2016. Sou empresário, conheço e convivo com muitas celebridades e por isso, nesse ano, me mostrou que vida de pessoas famosas tem um lado bom e um lado ruim, como tudo nessa vida. Enfim, e às vezes percebo que muitos deles procuram algumas medidas não muito legais para tentar se entreterem, pois a maioria sofre de tristeza profunda. Eu era muito próximo de um jogador de futebol brasileiro. Fui até ver um jogo dele uma vez, sendo que ele nem jogava no meu clube do coração. Sou torcedor do Fluminense e na época ele jogava no Santos. Depois de um tempo, o rapaz se afundou bastante e se afastou da profissão. Achei que tinha apenas a ver com seu lado sentimental, porque eu também já tive isso e superei de forma automática, praticamente sozinho, porque na vida nada é perfeito. Até que passou um tempo, uma amiga minha, um bandista, perguntou se ele poderia ir comigo em um terreiro que ela frequentava para procurar ajuda. Falei com o jogador e ele aceitou. Eu não sou o tipo de gente interesseira. Admiro e desprezo as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Continuando, fomos no terreiro e chegando lá, uma médium incorporou uma entidade que se apresentou como Beelzebub, que é conhecido como um dos reis do inferno. Ele começou a zombar do sofrimento do jogador, dizendo que foi sua ex-namorada, que não aceitou o fim do relacionamento e que fez um trabalho de magia negra, com cabelo, em um corpo de um defunto dentro do cemitério, e que o único jeito de tirá-lo da vida do rapaz
era enviando de volta para a moça. A mãe de santo incorporou uma outra entidade chamada Caboclo Ogum, que fez o ritual chamado como Ponta de Fogo, ou seja, uma limpeza. Depois de todo o procedimento, levamos o rapaz em casa. Eu e minha amiga ficamos conversando sobre o fato de que nenhuma religião é ruim, e sim as pessoas que as usam para fazer o mal. Fomos para casa e dormimos. Alguns dias depois, o rapaz me ligou e disse que a sua ex-namorada foi encontrada morta. Ninguém sabia o que tinha acontecido, e eu fiquei intrigado e queria respostas. Apesar de frequentar algumas religiões, eu era um pouco cético, mas ainda queria respostas sobre o que aconteceu. Liguei para o meu amigo jogador de futebol e disse que gostaria de saber o que aconteceu. Ele me disse que também não sabia o que tinha acontecido. Alguns dizem que ela simplesmente foi encontrada morta em seu apartamento, outros diziam que ela havia feito algo contra si mesmo. E eu logo liguei as coisas. Aquele espírito a matou. Mas como um espírito pode tocar na vida de uma pessoa sem que a pessoa dê legalidade? Eu logo pensei, ela teria dado legalidade a partir do momento em que ela tinha feito o trabalho para o meu amigo. Mas essas especulações não me deram conclusão exata e não iriam me levar a nada. Então quis investigar mais a fundo. Fui até a casa da mãe da menina. Ela estava simplesmente abalada e sem respostas. Ela havia me dito que fizeram uma reunião num condomínio em que ela morava. E então a menina não compareceu. E o síndico ficou querendo saber o porquê ela não compareceu, pois era uma reunião bem importante e que envolvia ela. Pois eles diziam há uns 2 dias que estavam tendo barulhos constantes vindo do apartamento da menina. E a reunião se tratava disso. O síndico me relatou que os barulhos não eram normais. Eram de gritos, coisas quebrando, e alguns vizinhos disseram que chegaram até a ouvir cachorros e uivos aterrorizantes vindo do apartamento da menina pela madrugada. Eu fiquei mais confuso ainda e pensei comigo mesmo, não é possível que isso envolveu outros tipos de entidades. Minha avó dizia que algumas criaturas, tipo os cães do inferno, buscavam as pessoas que faziam rituais e as coisas se viravam contra ela. Eu procurando mais informações sobre o caso, a mãe da menina disse que ela tinha uma tia que era muito próximo dela e que talvez saiba o que aconteceu, pois ela contava tudo para essa tia, coisas que ela não contava nem para sua mãe. E foi procurá-la. A cidade onde a tia dela morava era uns 60 quilômetros, não era muito longe. Chegando lá, perguntei sobre informações e a tia dela ficava me olhando com um olhar desconfiado e logo soltou um: "Olha, meu amigo, se veio me buscar por saber demais ou por ter feito alguma magia para alguém, eu só tenho a dizer que não sei de nada. Minha sobrinha não aceitava o término do relacionamento. Eu até cheguei a dizer para ela deixar isso para lá. E ela insistia que ou voltava ou queria vingança. E ela seguiu com os rituais que queria fazer. Eu simplesmente a ajudei com o que ela queria." Eu, após ouvir tudo aquilo, a perguntei: "Por acaso você é um tipo de bruxa negra?" Ela disse que sim. E eu disse que só queria informações sobre o que aconteceu, pois meu amigo, que também era ex-namorado da sobrinha dela, fez uma purificação em um terreiro no qual uma amiga minha havia nos convidado. E então, ela me disse que não tinha o que fazer para ajudar a sobrinha, porque com as forças do mundo espiritual, ela não mexia. E então começou a me dar detalhes do que aconteceu. Ela disse: "Na sexta-feira minha sobrinha me ligou e disse que estava sentindo presenças estranhas em seu apartamento. Ouvia latidos, rosnados e que se encontrava em seu quarto.
Ela disse que iria levantar para ir até a cozinha tomar um copo de água, pois fazia 2 dias que ela não estava muito bem. E enquanto eu estava no telefone com ela deu um grito muito alto e dizia no telefone que haviam 3 cães negros enormes em sua sala e um homem que não vestia nada. Ele simplesmente era todo preto. E os cães estavam sendo presos por este homem. E o homem dizia que estava vindo buscar a pessoa que deveria buscar. Depois disso, ouvi os cachorros e ela gritando muito. Eu entrei em desespero e logo liguei para a polícia. Ela deixou o celular cair no chão e não disse mais nada. A polícia não acreditou no que eu havia contado. Encararam como trote. E no dia seguinte, minha irmã me liga dizendo que a minha sobrinha havia morrido. E eu perguntei como ela estava, se tinha algum ferimento ou coisa do tipo em seu corpo. Minha irmã me dizia que ela não tinha marcas e nem nada. E ninguém sabe o porquê ela morreu. Os médicos dizem que foi uma parada cardíaca, mas sem muitos detalhes. A tia da menina estava muito abalada. Eu disse a ela que sentia muito e fui embora logo em seguida. Eu só tenho uma coisa a dizer. Cada um pertence a si mesmo. Se você vende alguém, esse alguém não te pertence. Você só está vendendo a si mesmo. Boa noite.